Então, gente, bom dia. Hoje é dia 27/5. Nós estamos, iniciando aqui a aula de sistema respiratório. Hoje nós vamos ver sistema respiratório. Vou projetar aqui os slides. A gente está estudando por sistemas. Nesse primeiro momento, ainda estudando o funcionamento normal do nosso corpo, mas posteriormente a gente vai estudar as doenças, que acometem cada um desses sistemas ou o funcionamento anormal. Mas para a gente entender o aspecto patológico, a gente precisa primeiramente conhecer o nosso corpo e entender como é o funcionamento normal dele. Então aqui nós chegamos no sistema respiratório, que vai fazer essa troca de gases. Eu trouxe aqui um. Vou começar aqui com essa notícia. Opa. Eu vou começar aqui com uma notícia, que sucedeu esses dias de uma situação muito triste, na qual um homem foi morto aqui, asfixiado em uma câmara de gás. Eu estava vendo aqui essa notícia. E como a gente está falando de sistema respiratório, a gente pode pensar aqui, nessa... Tiraram a tampa do porta-malas com o tio dentro, depois de jogarem uma bomba de gás. Só então eles saíram de lá. Só permitindo aqui as entradas. Segundo a mulher de Genivaldo, Maria Fabiana, o marido seria levado à delegacia, mas chegando lá, soube que ele, na verdade, estava no hospital José Nailson Moura. Desesperada, ela chegou ao hospital e já viu um policial fazendo massagem cardíaca no marido. Segundo Maria Fabiana, a médica informou que o marido já chegou morto ao hospital. A Polícia Rodoviária Federal diz que após Genivaldo ter passado mal na viatura, ele foi levado à unidade de saúde, foi atendido e constatado óbito. Então tivemos aqui essa situação, uma situação muito triste, que veio a dizimar aqui a morte, a vida desse homem, e assim, eu não estou aqui para julgar a questão, o fato em si, mas para trazer aqui para a gente pensar na questão do sistema respiratório, Esse homem, e aí profissionais, existem de todos os tipos nas mais diversas áreas, A nossa missão é exatamente sermos bons profissionais por onde nós estivermos, Se você vai a um hospital, você tem aí uma chance de ser atendido tanto por um bom quanto por um ruim profissional, eu até falei para vocês uma vez em relação a procurar fazer aquilo que se gosta, E quanto mais a gente faz o que gosta, mais próximo a gente vai estar de desenvolver aí um bom trabalho de uma forma natural, Mas nessa situação aqui, esse homem aspirou, esse gás que foi lançado aqui dentro da viatura. E ao aspirar esse gás tóxico, a reportagem hoje eu vi aqui, tudo indica que foi gás lacrimogênio, ele veio a óbito, Então ao adentrar aqui no sistema respiratório, esse gás ele tem características. Eita, cadê a tela aqui, meu Deus? Espera aí. Ao entrar aqui no sistema respiratório, ele tem características tóxicas, Ele é um gás que arde, ele é um gás que lesiona a mucosa, que destrói os tecidos e veio a ocasionar a morte, Então a gente vai estudar um pouco esse sistema, que é o sistema respiratório, Ele é responsável pela respiração. O que é a respiração? É a absorção de oxigênio e a eliminação do dióxido de carbono, que é o gás carbônico, pelo nosso organismo. Aí algumas coisas aqui nós falamos na aula de ontem, vamos retomando aqui, dando sequência ao conteúdo.
Nos seres humanos, esses gases são transportados pelas hemácias. Nós falamos ontem que as hemácias são uma célula do sangue, um dos tipos de célula sanguínea. O oxigênio é essencial à vida, nós também falamos sobre isso ontem, e que o órgão respiratório principal é o pulmão. Quando eu falo aqui de órgão respiratório, eu estou falando do órgão que faz efetivamente a respiração, entendendo que a respiração é a absorção de oxigênio e a eliminação do gás carbônico. Então, a gente está falando aqui exatamente de uma troca, daquele processo que nós chamamos de hematose. Então, o órgão que faz isso dentro do sistema respiratório, essencialmente, é o pulmão, são os dois pulmões. Ou seja, nós temos aqui no sistema respiratório uma porção de condução, que é responsável por conduzir o ar até os pulmões, e uma porção aqui de respiração, que é onde efetivamente vão acontecer essas trocas gasosas. Então, nós podemos chamar essa primeira porção aqui até chegar nos pulmões aqui ou nas suas proximidades, nós chamamos porção de condução ou trato respiratório superior. As porções mais inferiores, formadas pelos pulmões, basicamente, nós chamamos porção de respiração ou trato respiratório inferior. Né? Existe uma separação clínica, né? Existem algumas doenças que acometem principalmente, né, mais a porção de condução. Existem algumas doenças que acometem mais a porção de respiração. Por exemplo, né, se a gente falar aqui da asma, a asma, vou comparar a asma com a rinite, certo? Asma, deixa eu abrir aqui o nosso quadro. Se eu pegar a asma e a rinite, ambas são condições de causa. O que é que causa a asma e a rinite, gente? Alguém pode responder? A asma e a rinite são causadas por uma alergia. São doenças alérgicas. Tanto a asma como a rinite. Certamente muitos de vocês aqui, né, possuem algumas dessas doenças ou têm sintomas delas, né? Ambas são alérgicas. O que diferencia uma da outra, né? É exatamente o local aqui, né? A rinite, ela é uma alergia que é mais delimitada no trato respiratório superior. Então, a pessoa que tem rinite, ela começa, ao ter contato com o alérgeno, e aí pode ser pelo de gato, pode ser poeira domiciliar, né? Pode ser vários alérgenos, né? Várias substâncias que vão causar, pode estar restrita a essa região. Quem tem asma é a mesma alergia, pode ser até aos mesmos produtos, porém ela é mais restrita ao trato respiratório inferior. Nessa região aqui, como aqui que acontecem as trocas gasosas, as condições que acometem o trato respiratório inferior tendem a ter maior gravidade. Por quê? Porque acomete diretamente o local em que acontecem as trocas gasosas, né? Então, na anatomia, o nosso estudo aqui do sistema respiratório, basicamente, ele vai tratar do estudo dessa porção de condução e da porção de respiração, né? Nós vamos detalhar um pouco essas duas porções aqui no sistema respiratório. Então, tudo começa aqui na cavidade nasal, né? Tudo começa, na verdade, na narina, né? Quando o ar ele vai fazer esse trajeto aqui. Deixa eu printar aqui essa imagem e vou jogar ela para cá. Então, aqui o ar, ele vai entrar pelas nossas narinas, aqui nesse sentido, né? Vou colocar aqui uma setinha. Ele vai atravessar aqui essas porções
e ele vai descendo, seguindo aqui por essa porção de condução. Logo aqui no início, nós temos as narinas, que nós vimos que as narinas são separadas pelo septo nasal. Nós temos aqui um local aqui chamado vestíbulo nasal, tá aqui o nomezinho, ó, vestíbulo. Nessa região inicial, que é essa região que tem os pelos, né, que se a gente descuidar aqui, daqui a pouco esses pelos aqui estão saindo do nariz, né? Então, é interessante que você diminua de vez em quando aí por uma questão meramente estética, mas esses pelos eles têm a sua importância. Para que servem esses pelos? Alguém quer falar? Eles servem para filtrar, né, o ar que está entrando dentro das nossas narinas. Então, novamente, né, o nosso Criador me refiro a quem criou o nosso corpo humano, né, ele fez aí com alguns mecanismos de proteção para que esse ar chegue aqui nas porções, né, lá nos pulmões. Ele vai fazer aqui essa viagem por esse trajeto, mas nessa viagem, né, é possível que o ambiente em que nós estejamos tenha um ar frio, tenha um ar poluído, tenha poluentes, tenha... não sei quem já trabalhou aqui em ambiente com fumaça, né? No final do dia você vai limpar lá o nariz, você sai aquela secreção escura, né? Exatamente do que foi filtrado nessa região. Então, nessa região nós temos esses pelos, nessa região inicial. Nós temos também três estruturas aqui que nós chamamos de conchas ou cornetos nasais. Então, aqui nós temos a concha superior, a média, essa daqui é a concha média, essa daqui é a concha superior e essa daqui é a concha nasal inferior. Essas conchas são formações de um osso que nós estudamos lá no sistema esquelético, que é o osso etimoide. Lembram do osso etimoide? Ele está aqui, né, formando essas estruturas e ele vem aqui para dentro da cavidade nasal. Só que esse osso ele é revestido pela mucosa, né, por essa mucosa aqui dessa região. Então ele forma aqui essas duas conchas e nós vimos lá também que a concha nasal inferior ele é um ossinho à parte, né? Então isso daqui acontece das duas regiões laterais. Se nós visualizarmos aqui nessa outra imagem, nós temos aqui, olha, num plano. Aqui nós estamos vendo em um plano lateral, né? Houve uma secção e nós estamos visualizando em um plano lateral. Mas aqui nós visualizamos em um plano ventral, né? Vendo de frente aqui esse rosto. Olha aqui as conchas nasais, elas estão aqui de um lado e do outro lado também. Nessas conchas aí, alguns de vocês podem visualizar. Aqui no meio nós temos o septo. Então o ar ele vai entrar por aqui, mas ele vai ter uma preparação, ele vai ter uma filtração, ele vai ter um acondicionamento para que ele entre no nosso organismo e ele tem aí algumas barreiras, né? Claro que essas barreiras, às vezes, passam por processos inflamatórios. Nós falamos das características da inflamação lá na aula presencial, que é dor, calor, rubor e edema. Então, quando acontece um processo inflamatório nessa região, por exemplo, essa mucosa ela tende a aumentar de tamanho quando ela passa por um processo de inflamação. Por quê? Porque a inflamação causa dor, calor, rubor e edema. Edema é inchaço. Se incha, o que é que vai acontecer com a tua cavidade nasal? Vai ter uma maior dificuldade para você respirar, para você inspirar. O teu nariz vai ficar entupido, vai ficar obstruído. Geralmente, né, a gente costuma ir lá e comprar um Sorine, né, um Nelsoro, alguma coisa nesse sentido, para fazer vasoconstrição. O que que você faz ali com o Nelsoro, né? Ele tem lá um vaso sanguíneo que está desse tamanho,
Aí o medicamento atua fazendo vasoconstrição. Ele diminui o vaso que era inicialmente nesse estado 1, ele vai ficar agora nesse estado 2. Ele vai contrair o vaso sanguíneo, né? E aí contraindo, obviamente vai diminuir o inchaço e você vai conseguir respirar melhor enquanto durar o efeito daquele produto. Porém, ele tem um rebote, né? Quando ele volta, ele fica pior, né? No efeito rebote, quando ele perde o efeito vasoconstritor, o vaso ele já não volta para essa condição 1, ele volta aqui para uma condição 3, né? Bem mais dilatado aí do que na condição inicial. E aí você vai precisar de mais para voltar a essa condição, depois volta para cá, depois bota mais, e aí às vezes a gente passa aí semanas dependendo desse produto para ou até resolver o processo inflamatório, né? Uma vez que essa condição que originou essa inflamação também vai embora, tende-se a melhorar esse quadro respiratório. Então a gente tem aqui essas conchas nasais nessa entrada, né? O material aqui está falando sobre elas, sobre as três, concha média superior, média inferior, né? E abaixo de cada uma delas nós temos os meatos. Então os meatos são esses locais aqui entre as conchas. Aqui, ó, nesse espaçozinho aqui nós temos um meato superior. Bem aqui é um meato. Entre a média e a inferior aqui nós temos um outro meato. E lá embaixo da concha superior nós teremos o meato inferior, que é exatamente o local aqui entre as conchas pelo qual o ar vai passar com a maior facilidade. Então, estruturas iniciais da cavidade nasal. Nós temos aqui narinas, vestíbulo e, na sequência, as conchas nasais, que vão coincidir aqui, né, com a mesma parte aqui da formação do septo nasal, certo? Mais para diante, nós temos a faringe nasal, né? E vamos ter os seios paranasais. Então, o que é que são seios paranasais? Alguma pergunta até aqui, gente? Dúvida? Tudo ok? Podemos seguir? Pode, professor. Então, vamos para frente. Professor, Eduardo Oi. colocou uma pergunta no chat. Pronto. Professor, a sinusite também se caracteriza como uma alergia? Não. A sinusite nós vamos falar dela agora. A sinusite ela é uma infecção, né, geralmente bacteriana. A gente vai entrar agora aqui na anatomia, né, no estudo dos seios da face. Deixa eu Eu só já ia apagar aqui. responder para ela lá. Oi? Eu já ia responder para ela. Pronto. Então a gente vai falar agora dos seios da face, né? São chamados seios da face ou seios paranasais. Por que paranasais? Porque eles estão aí no entorno da nossa cavidade nasal. Então eles estão aí nas regiões paralelas à cavidade nasal. Então, o que são os seios da face? Né? É a inflamação, antes de mais nada, dos seios da face que vai ocasionar a itite. Nós falamos na aula passada que sempre que nós vermos, né, na aula atrasada, na verdade, na presencial, sinusite, nós falamos que sempre que nós vermos a terminação ite, se refere aí a algum processo de inflamação. Então, a sinusite é a inflamação dos seios da face ou dos seios paranasais. E o que são esses seios da face? Os seios da face, primeiro, são espaços preenchidos de ar, localizados no interior dos ossos do crânio e da face. Nós já estudamos lá no sistema esquelético os ossos do crânio e os ossos da face. Nós lembram do osso frontal, do osso maxilar, do etimoide, que é esse que faz aí as formações das conchas, e do esfenoide, que é aquele que está na base do crânio, que parece um morcego. Então, todos esses ossos, eles não são totalmente compactos. Eles possuem dentro deles
espaços ocos. E esses espaços ocos se comunicam com a cavidade nasal e desembocam nos meatos, que são aqueles espaços entre as conchas. Entre uma concha e a outra, existe a passagem que é o meato. Então, esses seios paranasais, né? Deixa eu pegar aqui alguma imagem. Deixa eu pegar aqui uma imagem, primeiramente, aqui observando os ossos. Né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, o osso frontal, né, que é esse osso dessa região toda aqui da nossa testa, é o osso frontal, ele encerra aqui, gente. Ó, só que nessa região aqui nós temos o seio frontal. Observem que o osso frontal ele vem aqui, né? Porém, ele tem uma superfície oca dentro dele. E o seio frontal, essa superfície oca, ela é revestida por essa mucosa. E existe aqui uma comunicação, um local de passagem aqui desse seio para dentro aqui da região dos meatos. Eles drenam, né, essa região aqui. Se a gente pegar esse outro osso aqui que vai coincidir com a base do crânio, que é aquele osso em forma de morcego, esse osso aqui, né, vai fazer parte do osso esfenoide. Aqui também a gente observa, olha, uma superfície oca. E vai ter aqui o seio esfenoidal. Então, os nossos ossos da face, né, o outro osso, qual é o nome do osso que nós falamos lá no esquelético, que recebe os nossos dentes superiores, a nossa arcada dentária superior, quem lembra? Maxilar. Maxilar, muito bem. Então, deixa eu só abrir aqui o sistema esquelético rapidamente. Se a gente for visualizar aqui o osso maxilar, deixa eu só achar ele aqui. Olha só, onde é que está aqui o osso maxilar? Ele pega aqui os nossos dentes, mas ele está aqui em toda a nossa face, até essa região lacrimal aqui, olha. Ele vem até essa região mais superior. Só que o maxilar, ele também não é um osso totalmente compacto. Ele tem aqui no seu interior alguns seios, alguns espaços ocos. Então, tem aqui os espaços ocos no osso frontal, tem no osso maxilar, tem no esfenoide, que está lá na base do crânio. Né? Então, vamos pegar aqui o maxilar, esse osso aqui que a gente está visualizando aqui. Se eu for visualizar aqui no plano frontal o maxilar, olha aqui como é que ele é na realidade. Tem esses seios, e esses seios, esses espaços ocos, eles se comunicam com a nossa cavidade nasal. Então, basicamente, né, o que são esses seios? Vejam que ele tem no osso frontal, no osso esfenoide, no osso maxilar. E, por vezes, as bactériazinhas, covardemente, inventam de ir se alojar no interior desses seios. Pela própria localização dos seios da face, a gente correlaciona com os sintomas da sinusite. Né? Quem tem crise de sinusite, processo de infecção por sinusite, sente uma dor na face, uma dor de cabeça, uma dor no rosto, uma pressão no rosto, exatamente porque há uma contaminação nessa região. E nós vimos que há uma comunicação desses seios com a cavidade nasal, drena a secreção, secreção pode ser secreção purulenta, vai causar dor, vai causar desconforto, né, por conta dessa infecção que é uma sinusite. Então, basicamente a importância de a gente conhecer essas estruturas, né, servem para quê? Os seios da face. Há quem diga que tem a ver com a acústica da nossa com a emissão de sons, né, do nosso corpo, da nossa boca, né, que auxilia nesse trabalho de geração dos sons pelo fato de ser oco. Há quem diga que serve para reduzir o peso da nossa cabeça, notadamente nós que somos cearenses, né? A gente tem a cabeça chata, um pouco grande, então a nossa cabeça ela tem um peso sobre o corpo, né? Há quem defenda também que os seios eles têm. Alguém entrou, foi outra coisa. Ninguém.
Então há quem defenda também que ela tem essa função de reduzir o peso da nossa cabeça, mas o fato é que a importância maior clínica é a gente entender aqui a sinusite, né, que é esse processo, é uma infecção, né? A diferença da rinite para a sinusite é que essa daqui ela é um processo alérgico, enquanto essa daqui é um processo infeccioso. Geralmente quem tem rinite, sempre que se expõe ao alérgeno, vai começar a ter os sintomas, né? Seja a poeira, seja pelo, seja, enfim, algum animal, alguma poeira, enfim, os mais diversos alérgenos, independente de estar gripado ou não, sempre que ela se expor a essa poeira a qual a pessoa tem alergia, vai desenvolver essa crise. Sinusite é infecção, geralmente existe tratamento com antibiótico, né, para que seja curada. E uma vez que é tratada e curada, não é que ela não deve estar se tornando recorrente, certo? Então esses daqui são os seios da face, né? Aqui tem uma outra imagem aqui dos seios. Seio frontal, porque está no osso frontal. Seio esfenoidal, porque está no osso esfenoide. Lembrando aqui que essa imagem, olha, deixa eu abrir aqui novamente, só para a gente visualizar. Olha aqui o osso esfenoide, né? Ele está na base do crânio. Deixa eu ver aqui se tem uma imagem mais... Não tem aqui uma imagem melhor dele, né? Mas ele está aqui nessa região. Está aqui em amarelo o osso esfenoide, por isso que o seio fica aqui nessa região e drena para a cavidade nasal, certo? Aqui o seio esfenoidal. Nessa imagem aqui aparecem esses dois. Seguindo adiante, né, nós temos a faringe. A faringe é um tubo muscular associado ao sistema respiratório e digestivo. Nós temos uma subdivisão aqui didática em 3 partes. Nós temos a parte nasal, oral e laríngea. Então, o que é a faringe? Nada mais é, gente, é muito tranquilo, né? Não, a faringe, ela é a sequência desse canal que se iniciou. Nós falamos, né? Por que que as conchas nasais não estão aparecendo aqui? Alguém pode responder? Ninguém? O que a gente está vendo aqui? O septo nasal. Cadê as conchas nasais? Estão lá atrás dele. Voltando aqui nessa imagem, ó, a gente tem aqui o septo nasal no meio. E as conchas estão aqui. Aquela imagem a gente está vendo dali para cá o septo. E cadê a concha? Está atrás dele. Porque elas estão dos dois lados. Nessa imagem aqui, o septo foi removido para que nós conseguíssemos visualizar as conchas. Nessa outra imagem aqui, o septo não foi removido e nós não conseguimos visualizar as conchas nasais. Então aqui nós temos a passagem do ar. Narinas, vestíbulo, conchas nasais, cavidade nasal, meatos, seios paranasais. E aqui nós temos a faringe. A faringe é esse canal aqui que se comunica. Deixa eu printar aqui de novo e levar aqui para o nosso quadro. Então, daqui, olha, eu vou tentar delimitar desse começo aqui até mais ou menos essa região aqui. Tudo isso aqui, olha, todo esse trajeto aqui que eu estou riscando é a faringe. Sendo que essa primeira parte é a nasofaringe, porque está em contato com a cavidade nasal. Essa segunda parte é a orofaringe, porque está em contato com a tua cavidade oral.
E essa terceira parte é a laringofaringe, porque já se aproxima da próxima região, que é a laringe. Ah, então quer dizer que se a orofaringe está em contato com a minha cavidade bucal, com a minha cavidade oral, eu posso visualizá-la através da minha boca? Posso. Você pode fazer aí um exercício na sua casa, pega um espelho, abre a tua boca, coloca o espelho aqui na frente. Ah, o que você vai estar vendo lá na região posterior, você vai conseguir visualizar essa parede posterior aqui da tua cavidade bucal. É até interessante você visualizar, você compreender quando você estiver com o organismo sadio, entender, né? Olhar, pega um espelho, pega o teu celular, foca a lanterna aí dentro da tua boca e, rapaz, vou estudar aqui anatomia. Vou entender como é a minha cavidade bucal, vou entender como é que é o funcionamento normal dela. Você pode visualizar a sua orofaringe, identifica aí como é que ela é em uma condição normal, que no dia que acontecer algum problema, alguma situação de ordem patológica, você mesmo vai identificar, opa, ali não estava desse jeito. Tá mais irritado, agora tá bem vermelho. Não estava assim. Agora tá, as amígdalas aumentaram de tamanho. Opa, tem uns pontinhos brancos ali que não tinha antes, né? Então, esse exame, né, da região da orofaringe, você consegue visualizar essa região. É o trajeto do ar e é um ponto de encontro aqui, né, do ar que entrou pela tua cavidade nasal, mas que também pode entrar pela tua cavidade bucal. É importante, né, que a gente respire pelo nariz. É mais saudável. Mas algumas pessoas, por exemplo, este que vos fala, tem o hábito de ter uma respiração mais bucal, né, por condições, né, eu pela rinite, né, também tenho essa região permanentemente edemaciada e adquiri o hábito de respirar pela boca. Qual é o problema disso? O problema disso é que tudo que você respira não vai passar pelos filtros que foram colocados aqui nessa região, para que o ar seja melhorado, trabalhado, filtrado, acondicionado, não passou pelos pelos, não passou pelas conchas, pela boca ele vai diretão lá para a região da orofaringe, daqui passa para cá e vai descendo. Então é menos saudável, né? Existem alguns estudos que já colocaram alguns anos potenciais de vida perdidos para quem tem a respiração bucal. Os cientistas descobriram que as pessoas que respiram pela boca tendem a viver menos do que aquelas que respiram pelo nariz, né? Em uma relação aí em estudos epidemiológicos, por conta dessa não filtragem, né? Não, a gente respira normalmente, porém não é o ideal, né? Durante a noite também você resseca essa mucosa da cavidade bucal, o que não é interessante. Então, o que é a faringe, gente? A faringe é esse canal aqui que vai levar a próxima estrutura que está lá embaixo, que é a laringe, certo? Então, a faringe, a gente tem aí essas três subdivisões, bem tranquilo. O nome das subdivisões, anatomia, como sempre, né, tem suas facilidades. Orofaringe, aqui se comunica com o nariz, naso. Naso o quê? Faringe. E aqui se comunica já com a região da laringe. Então, é a laringofaringe. Tudo é faringe, mas ela tem aqui três canais, né? Três regiões. Deixa eu voltar aqui para a imagem que não está rabiscada. Aí no material de vocês também tem várias estruturas, né? Tá, tem os nomezinhos aqui tudo escritos. Nós temos aqui também o ósteo auditivo, né? Nós temos aqui uma comunicação na região da faringe, da nasofaringe. Daqui vai para as duas laterais, é uma comunicação da nossa cavidade nasal com o nosso ouvido, com o nosso canal auditivo. Então, daqui da nossa cavidade nasal,
nós temos comunicações que vão, canais que conectam a nossa cavidade nasal ao nosso ouvido, né? Não é incomum que alguém que tenha uma infecção nessa região, seja uma sinusite, seja uma faringite, também seja acometido por uma otite, que é uma infecção do canal do ouvido, ou vice-versa, né? Isso é comum de acontecer, porque existe uma comunicação, que é esse ósteo aqui, essa abertura ao nível da nasofaringe, certo? Deu para entender mais ou menos? Então, faringe é isso daqui, ó. É essa região posterior à cavidade nasal e à cavidade bucal. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não, professor. Deu para entender, mais ou menos. Perfeito. Então, depois da região aqui da faringe, aí nós temos a próxima estrutura, que é a laringe. Quais são as características da laringe? É um órgão tubular, situado no plano mediano anterior do pescoço, transporta o ar e é o órgão de fonação. Então, primeiro ponto aqui, agora chegamos na laringe. Deixa eu apagar aqui o quadro. Então, aqui nós estamos na laringe. Aspectos importantes sobre a laringe. Primeiro de tudo, que ele é o nosso órgão de fonação. O que é a fonação? É o nosso processo de fala. É o nosso processo de emitir sons. É graças a essa estrutura que eu estou aqui falando a vocês. É graças a essa estrutura que eu consigo falar, que eu consigo emitir os sons. Se eu consigo emitir os sons, nós já sabemos que na laringe nós temos quais estruturas que me permitem falar e emitir esses sons. Podem falar. Isso mesmo, as cordas ou pregas vocais. É na laringe que estão as cordas ou as pregas vocais. Então, como é que eu sei que eu cheguei na laringe? É lá onde estão essas estruturas. Como é que eu sei Como é que eu sei que eu cheguei na laringe? Você tem aí, olha, uma estrutura que você consegue palpar, identificar. Não sei se todo mundo está me vendo aí na câmera. Acho que quem está no celular não tá me vendo, né? Mas você tem essa aqui na sua garganta, na região anterior do seu pescoço, você tem uma cartilagem chamada aí o pomo de Adão, né? E aí ela é formada por uma grande cartilagem. E essa cartilagem, que tem um nome de uma glândulazinha que está nessa mesma região, a cartilagem tireoide, é aqui que está a sua laringe, né? Então, nós temos as nossas cordas vocais ou pregas vocais. As nossas cordas vocais são estruturas importantes, gente? São estruturas muito importantes, né? Sem elas, nós não conseguiríamos falar. Já pensou aí, principalmente as mulheres, se ficassem sem falar? O tamanho da falta que ia fazer a diferença, né? Então, a gente ia ficar, por ser uma estrutura muitíssimo importante. Novamente, o nosso Criador fez o quê? O que ele faz com as estruturas importantes? O que ele fez com o encéfalo? O que ele fez com o coração? O que ele fez com os pulmões? Colocou uma proteção. Aqui nas pregas vocais foi a mesma coisa. Por serem estruturas extremamente importantes, elas ganharam algumas estruturas de
proteção. E essa proteção das cordas vocais, ela ocorre por meio de algumas cartilagens. Certo? Então, são essas cartilagens que vão fazer a proteção das cordas vocais para que nós consigamos falar, emitir os sons, né? Tem coisas que a gente só lembra de agradecer quando perde, quando tem algum problema, né? E falar é uma delas, é um processo natural, né? Ninguém se lembra que está falando, mas se algum dia você é acometido por algum problema que não lhe permite mais falar, você vai ver o quanto faz falta. Oi, Elisa, pode falar. Bom dia, professor. Bom dia. Isso acontece com aquelas pessoas que não... os mudos, é isso? Eles não têm essas cordas vocais. Ou tem e não funcionam, é isso? A afasia, né, geralmente no mudo que a gente fala, esse mudo de nascença, né, não muitos são surdos, né, e não falam porque não aprenderam, porque nunca conseguiram ouvir, né? A gente tem um aprendizado pelo que a gente escuta, né? Então, se a pessoa nunca ouviu ninguém falar nada, né, ela não vai ter como aprender e não vai ter como falar o que ela nunca ouviu, né? Como é que você vai? Então, muitos são surdos. Pode ser decorrente de uma condição neurológica, né? Se você pegar aqui, como nós falamos, né, as nossas cordas vocais, para que elas se movimentem, se elas se movimentam, essas estruturas são estruturas de que tipo, gente? Quem é o tipo de célula que é responsável por contrair, relaxar e faz movimento? São as células epiteliais? São as células respiratórias? Quem são? Qual é o tipo celular que é responsável por contrair e relaxar fazendo movimento? As respiratórias? Não, nós falamos na nossa aula anterior. Muscular. Oi? Musculares. Muscular, muito bem, perfeito. Então, essas estruturas, gente, para que elas se movimentem, né, elas são estruturas musculares. Vou colocar aqui, elas são músculos. E nós falamos aqui na nossa aula do sistema muscular que para que o músculo se contraia, é necessário que ele receba um estímulo nervoso por meio de um neurônio que vai dar a ordem para que o músculo se contraia. Por que eu estou trazendo tudo isso daqui? Porque os nossos músculos todos, eles se contraem ao comando do nosso encéfalo. Então, é o nosso encéfalo que traz um nervozinho lá para o músculo e manda ele se contrair. Por que eu estou trazendo isso? Porque respondendo à pergunta, né, o problema da pessoa não falar pode ter origem não na ausência do músculo, mas em um problema neurológico, em um problema a nível de sistema nervoso central. Então, doenças neurológicas podem dificultar a movimentação de uma diversidade de músculos. E pode ter um problema anatômico, né, nas cordas e nas pregas vocais. Pessoas que sofrem acidentes, que sofrem lesões, câncer nessa região pode lesionar, né? Então, eu te trouxe aqui pelo menos 3 mecanismos, né? Um deles, a pessoa que nunca ouviu e nunca aprendeu a falar porque nunca ouviu. Questões neurológicas ou questões anatômicas nas próprias cordas ou pregas vocais. Tá certo? Deu para entender? Não lembro quem perguntou. Sim, foi a Lisa? professor. Foi a Lisa, né? Foi, deu sim. Então, quer dizer que pode ser esses 3 fatores. Sim, Mas se a sim. pessoa escuta, mas não... Ela escutava, né? Ela escuta, mas ela
não fala. Aí pode ser neurológico, não é isso? É bem provável que sim, né? Porque esses problemas neurológicos aí eles envolvem, né, diversos graus e uma variedade de problemas, né? Tem pessoas, por exemplo, que escutam e falam, porém elas têm um déficit neurológico que as impedem de aprender. São as doenças, né, ligadas ao aprendizado. Ela tem déficit cognitivo, né? Ela tem uma dificuldade de aprender as coisas, outros têm dificuldade de se concentrar, outros têm déficit de atenção, né? Existem uma série de doenças neurológicas que dificultam que ela consiga reproduzir o que ela aprendeu inicialmente. Entendeu? Então, nesse caso aí de uma pessoa que já ouviu, mas não consegue falar, é possível que entre aqui nesse quadro aqui, né? Nessa condição. Mas aí seria uma investigação, né, por um profissional especialista mesmo para diagnosticar precisamente o que está acontecendo. Então, voltando aqui ao nosso assunto. Então, a gente tem aqui as cordas e pregas vocais. Nós falamos que elas estão protegidas por cartilagens. Deixa eu voltar aqui para os nossos slides. Quem são essas cartilagens? As tireoides, a cricoide, as aritenoides e a cartilagem epiglótica. Aqui nós temos uma imagem da laringe, olha. Laringe é isso daqui. Nós vamos já entender melhor essa questão da laringe. Mas observem aqui que nessa região, aqui eu estou vendo aí essa região do nosso pescoço, pela região anterior. Essa cartilagem maior aqui é a cartilagem tireoide, né? Essa que nós conseguimos palpar aqui nessa nossa região cervical anterior. Se você estiver falando aí, comprimir aqui a sua cartilagem, a tua voz vai se alterar porque você está comprimindo diretamente as tuas cordas vocais que estão aí dentro. Então, aqui a vista anterior e aqui a vista posterior. As cartilagenzinhas aqui aritenoides, olha, são essas duas. A cartilagem epiglote, né? E todas elas vão circundar essa região aqui, formando as cordas ou as pregas vocais, certo? A cartilagem epiglote, ela tem uma importância porque é ela que separa o canal alimentar, que vai passar na região posterior, do trajeto do ar, né? É a epiglote que faz a separação, ela pode baixar aqui, se deslocar para cá, fechando a passagem do ar quando a gente vai engolir. Então, sempre que você vai engolir, a epiglote baixa para fechar a traqueia para que o alimento não venha para o trajeto do ar. Pela dificuldade aqui de entendimento, eu baixei aqui alguns videozinhos que vão facilitar a visualização, notadamente para quem está vendo esse assunto pela primeira vez. A laringe está situada na parte média do pescoço, como indica o relevo denominado pombo de Adão, formado por uma cartilagem. A laringe é formada por uma série de cartilagens, articulações e músculos. A cartilagem cricoide está unida à traqueia. As cartilagens aritinoides estão unidas ao cricoide. A cartilagem tireoide está unida ao cricoide. E a epiglote está unida à tireoide, por trás do osso hioide. As articulações entre as cartilagens aritinoides Então, esse mecanismo cricoide aqui, ó, é que abre e fecha o local da passagem do ar, né? Essa estrutura da laringe, ela está na passagem, o ar vai passar por aqui e somente o ar deve passar por aí. Só recapitulando que nós estamos aqui no trajeto do nosso sistema digestório, ou nosso sistema respiratório, perdão. Então, nós chegamos aqui, olha. O ar entra por aqui,
E nós estamos aqui, né, nesse trajeto. Então, você está vendo ali lá de cima para baixo, olha, as estruturas das cordas vocais. Aqui o ar ele vai penetrar nessa região para entrar onde? O que tem daqui para baixo, aqui para dentro? Vai ter a traqueia, que é a nossa próxima estrutura aqui, né? A partir dessa entrada, o ar vai entrar pela traqueia, que é o nosso próximo órgão após a laringe. Então, nós temos essas estruturas aqui. Permitem que as pregas vocais ou cordas vocais, vulgarmente chamadas. Quando elas abrem e fecham, é que a gente fica falando, né? Elas ficam abrindo e fechando, elas vibram, e é por meio delas que nós emitimos os sons. Assim como eu posso fechar aqui a minha boca para assobiar. O que eu fiz? Eu fechei a minha boca, o ar passou com uma certa dificuldade e ele passa emitindo sons. Então, o mesmo processo acontece aqui nas nossas cordas vocais. O ar passa por aqui, essas cordas vibram meio que fechando, e assim é que nós conseguimos falar. Quando nós estamos respirando, elas estão abertas para a passagem do ar. Quando nós vamos engolir, o alimento não pode passar por aí, porque senão a gente vai se engasgar. Aí a cartilagem epiglote fecha essa passagem para que você possa engolir. Chamadas se aproximem ou se afastem, deixando passar o ar entre elas e impedindo a sua passagem. De modo semelhante, as articulações entre a tireoide e a cricoide permitem que as pregas vocais se alonguem e se encurtem, aumentando ou diminuindo a sua tensão. Os 9 músculos da laringe são aqueles que, ao se moverem, as cartilagens das articulações executam as ações de aproximação e separação da prega vocal. Aí aqui nós já estamos vendo um exame de imagem, né? Um exame que visualiza essa estrutura real dentro do nosso corpo, né? Com as cordas vocais. Aqui a cartilagem epiglote, essa que está aqui em cima, ó. As cartilagens cricoides, né? Fazendo esse movimento na região da laringe, tanto para os sons como para a entrada do ar. E aqui a gente entende, né, que qualquer resto de alimento que cai para cá vai atrapalhar a nossa respiração. De todos eles, apenas um único músculo é responsável. Daqui eu acho que a gente viu tudo que está aqui. Tem um outro videozinho que eu baixei aqui do processo de engasgo. A garganta vai subir, essa região aqui do gogó, uma pequena tampinha que não... O movimento que faz a epiglote. A epiglote ela fica aqui virada para cima. Quando a gente vai engolir, né, façam aí vocês, né, engulam a saliva. Quando você vai engolir, existe um movimento aqui da cartilagem epiglote que ela baixa, fechando a passagem do ar para a região da traqueia. Então, a traqueia está anterior. E posterior a ela, muito próxima, está o esôfago, né, que é a passagem dos alimentos. Então, quando você vai engolir, o que acontece com o alimento? Aérea, a garganta vai subir, essa região aqui do gogó, e uma pequena tampinha que nós chamamos de epiglote fecha totalmente a entrada da via aérea, conduzindo o alimento para o lugar correto. Então, né, situação de engasgo, né, que às vezes é uma emergência também que exige primeiros socorros, né, quando isso acontece, é exatamente quando o alimento, ao invés de descer, né, para o sistema digestório, ele vai para a via respiratória. Não precisa ser muita coisa não, gente. Uma gotinha de água já faz um desconforto imenso, né, porque aquele lugar só deve passar o ar. Certo? Deu para entender mais ou menos a estrutura da laringe? Confundiu faringe com laringe? É só lembrar que a faringe tem 3 partes: nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Se ela tem naso, ela é mais para cima, porque ela se comunica com a cavidade nasal.
Laringe, sempre se lembrar que é o nosso órgão de fala. Se é o órgão de fala, é onde estão as cordas ou pregas vocais. Como são estruturas importantes, são protegidas por cartilagens. Essas cartilagens eu consigo palpar e identificar na região do meu pescoço, certo? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tudo certo? Tem alguém falou aqui no chat. Pronto, entendi. É a Elisa que falou lá atrás. Então, dando sequência, né? Depois que passa pela região da laringe, aí nós chegamos à próxima estrutura, que é a... Ó, passou aqui por dentro, chegou aqui, ó, na próxima estrutura está bem aqui ela, que é a traqueia. Então, a traqueia é um tubo de 10 centímetros por 2,5 de diâmetro. É um tubo que faz continuação à laringe, penetra no tórax e termina se bifurcando, né? Aqui ainda o local de trajeto do ar. Situa-se medianamente e anterior ao esôfago. O esôfago é o canal que leva os alimentos. Ou seja, a traqueia está aqui anterior. Cadê o esôfago? Está por trás, está posterior à traqueia, né? Nossa região da garganta. Ela é constituída por cerca de 20 anéis incompletos, né? Que são denominados cartilagens traqueais. Então, são tecido cartilaginoso. Dentro dela, né, é revestida de mucosa, de glândulos, de um epitélio ciliado. São cílios, né, como se fossem pelos, que vão expulsando as mucosas, a sujeira, tudo aquilo que nós respiramos. Não são pelos tão grandes quanto os pelos da nossa cavidade nasal, né? Na verdade, são pelos microscópicos. É um epitélio que tem cílios, que tem a função também de proteger, de limpar, de filtrar o ar que vai chegando aos nossos pulmões. Então, a partir da traqueia aqui, ó, nós temos as cartilagens. Se a gente tem aqui as cartilagens, aqui é a laringe. Aqui nós temos a traqueia e ela se ramifica nos brônquios, né? E esses brônquios vão adentrar os nossos pulmões. Nós temos os brônquios principais, direito e esquerdo, e esses brônquios eles vão tendo as suas ramificações, né? Observem aqui a parte mucosa da traqueia. Ela vai se ramificar em brônquios principais, depois eles vão em brônquios secundários, e eles vão tendo cada vez mais ramificações igual à semelhança do sistema circulatório, né? Lembram que os vasos vão se ramificando, vão se distribuindo, formando aí uma infinidade de vasos sanguíneos? Aqui no sistema respiratório é a mesma coisa. De tantas ramificações que eles vão fazendo, tem uma imagem aqui do que nós chamamos de árvore brônquica. Por quê? Porque os brônquios eles vão se ramificando à semelhança de uma árvore aqui que vai formando seus vários galhos, né, em cada um dos nossos pulmões. Então, a árvore brônquica são as várias ramificações dos brônquios que começam nos principais, depois vão para os secundários, depois formam os bronquíolos e chegam nas porções dos alvéolos pulmonares, né? E o que são os alvéolos pulmonares? Lá nos bronquíolos, olha, chega aqui os bronquíolos e nós chegamos na região dos alvéolos. Os alvéolos são as porções terminais dos pulmões, né, desse trajeto, desse canal da respiração. E é lá nos alvéolos, é ao nível alveolar, que vai acontecer as trocas gasosas. Novamente, nós estamos falando de troca. Troca com quem? Com a circulação sanguínea. Nós conseguimos observar aqui que ao nível dos alvéolos, o
que acontece com a circulação sanguínea? Nós temos aqui em vermelho as artérias e aqui em azul as veias. Logo, lá nos terminais alveolares, estão se conectando aos alvéolos capilares, que também nós vimos que na questão do sangue, os capilares é que realizam as trocas. Então, a gente está vendo aqui duas cores, sangue vermelho, que é o sangue do tipo arterial, e sangue azul, que é o sangue do tipo venoso. Esse vermelho aqui é o sangue arterial, que é rico em oxigênio. Sangue rico em O2. O sangue azul é o sangue venoso, que é rico em gás carbônico, que é o CO2. Então, sempre que nós inspiramos, nós enchemos os nossos alvéolos de ar. Quando nós enchemos os nossos alvéolos de ar, existe uma pressão que vai aumentar no interior dos alvéolos, e esse aumento aqui de pressão no interior deles vai fazer com que o oxigênio que eu inspirei seja transportado em direção à circulação sanguínea. E assim o sangue é oxigenado. Nós falamos ontem que as artérias retiram o sangue do coração e as veias trazem o sangue para o coração. Esse sangue que voltou para o coração, né, ele é rico em CO2. Então, aqui acontece o processo de troca. Dada a complexidade desse entendimento, eu também trouxe aqui um videozinho. Inscreva-se em nosso canal. Como ocorre este procedimento. E, ao mesmo tempo, se livrar do dióxido de carbono. Quando você inspira o ar pelo nariz, ele em seguida atravessa as fossas nasais, faringe e laringe. Desce a traqueia e atinge os brônquios, passando pelos bronquíolos, chegando até os alvéolos, minúsculas estruturas agrupadas. O ar entra nos pulmões para dentro das células, e é aí que a troca gasosa ocorre. O oxigênio entra para o sangue e o dióxido de carbono é rejeitado. Sendo expulso na atmosfera pela expiração. Aí a saída do gás carbônico. As trocas são feitas ao nível dos vasos sanguíneos, com menor calibre, os vasos capilares. (600 a 800 milhões de células) e a área total do sangue nos pulmões é em torno de 100 metros quadrados. É equivalente à superfície de um campo de tênis. A gente está vendo aqui as célulazinhas de transporte, olha, as hemácias, que nós falamos que elas servem para transportar os gases sanguíneos. Esse vaso aqui está em azul, olha, a veia é nesse momento que que as veias, os capilares venosos, se tornam capilares arteriais a partir da troca gasosa, porque eles trocam o gás carbônico e recebem o oxigênio. Uma enorme área alveolar, ricamente vascularizada, que aumenta a quantidade de oxigênio entrando nas células do sangue, que estava com baixo oxigênio.
O sangue rico em oxigênio retorna ao coração, que age como uma bomba para impulsioná-lo através do sistema sanguíneo, de modo que o oxigênio seja distribuído a todos os órgãos. Chega ao nível das células dos órgãos, havendo uma troca. As células descartam o dióxido de carbono e recebem o oxigênio necessário para o metabolismo através da respiração celular. Em resumo, o papel do sistema respiratório é capturar o oxigênio da atmosfera para distribuir no sangue. Por outro lado, extrai o gás carbônico do organismo para expulsá-lo na atmosfera. Deu para entender melhor com esse vídeo? Sim ou não? Sim. Pronto, então a gente o tempo todo, né, nesse processo de respiração, nós inspiramos oxigênio e expiramos o gás carbônico. Esse oxigênio que nós inspiramos, a gente tem que ter em mente que lá no nível, quando eu inspiro, que eu enchi o meu alvéolo pulmonar, esse alvéolo ele está revestido dos capilares sanguíneos. Então, no momento em que eu encho esse alvéolo de oxigênio, na sequência esse oxigênio ele passa para a circulação sanguínea. Da circulação, esse sangue agora com oxigênio vai levar para todos os tecidos corporais. Todos os tecidos respiram, ocorre a troca gasosa ao nível dos tecidos e então retorna esse sangue agora venoso novamente para o coração e o coração manda para os pulmões. Ora, agora muito na pandemia, por exemplo, muitas pessoas adquiriram um oxímetro de pulso. O que é o oxímetro? É aquele instrumentozinho que vai ver a saturação de oxigênio no sangue. Então, o que é isso, né? O que é essa saturação de oxigênio no sangue? É exatamente a quantidade de oxigênio que está no sangue e não nos pulmões, né? Os teus pulmões podem estar recebendo aqui a respiração, você está respirando. Porém, nem todo o oxigênio que chegou nos alvéolos podem ter chegado aos teus tecidos, e os teus tecidos precisam de oxigênio obrigatoriamente para que eles estejam vivos. Logo, o que faz o oxímetro de pulso, que é aquele aparelhinho que se coloca lá no dedo com a luzinha infravermelha para medir? Ele vai saber quanto do oxigênio que você está respirando está chegando lá no teu sangue, lá ao nível dos nossos tecidos. Então, o exame é feito nas extremidades, na ponta do dedo, da mão, na ponta do dedo do pé. Por quê? Porque são extremidades. Se o oxigênio está chegando lá no final, é porque tem oxigênio no trajeto. Então, essa saturação de oxigênio, ela tem que estar sempre próxima a 100%. Ela vai estar aí variando aí entre 95%, 96%, 97%, 100%. Por quê? Porque esse oxigênio ele tem que estar o tempo todo disponibilizado nos tecidos. Porém, algumas condições pulmonares, por causarem um adoecimento nos pulmões ao nível alveolar, muitas vezes destruírem essas regiões, destruição de percentuais de 30%, 50%, 70% dos pulmões, vai dificultar que essas trocas aconteçam por destruição dos tecidos. Se esse tecido foi destruído e essa troca não acontece, como é que o oxigênio que eu respiro vai chegar nos tecidos? Pode não chegar.
esse processo pode levar à morte. Então, lembrando aqui a todos que a respiração ela acontece ao nível pulmonar, porém, o oxigênio que eu inspiro, o destino dele não é o meu pulmão. O destino desse oxigênio são todos os tecidos do meu corpo, porque todos eles dependem de oxigênio, tá certo? O meu sistema nervoso central, se ele passar alguns minutos sem oxigênio, ele não vai mais conseguir processar as informações. Você vai começar a entrar no nível de inconsciência. Por quê? Porque o teu encéfalo, o teu cérebro não tem mais oxigênio. Você tende a desmaiar. Se ele continuar sem oxigênio, a tendência é que ele pare de funcionar. Se o nosso coração fica sem oxigênio, a tendência é ele parar de bater. Se ele para de bater, o sangue para de circular. Então, observem que os órgãos nobres, né, eles são os primeiros que vão sentir essa falta de oxigênio quando ela acontece no corpo, né, e vai levar aí a uma série de situações, de complicações no nosso corpo nessas condições pulmonares, certo? Então, essa é a importância aqui dos alvéolos, né, e desse processo de trocas gasosas. Aí a apostila de vocês, ela fala aqui dos pulmões, né, que é um órgão cônico, tem uma ápice e uma base, né, tem 3 lobos no pulmão direito e 2 lobos no pulmão esquerdo. Certo? Então aqui são os nossos 2 pulmões, né, eles têm essas fissuras aqui que separam, e a cada fissura nós temos aqui um lobo, né, 2 lobos desse lado e 3 lobos aqui do outro lado. Então, todo o tecido pulmonar ele é formado por uma rede de tubos que vem aqui da árvore brônquica e também por uma rede de vasos sanguíneos que vem das artérias pulmonares que saem do coração, certo? No final das contas, ele vai ter esse emaranhado aqui de sangue e de tubos, né? Os nossos pulmões possuem essas estruturas aqui que nós estamos constantemente respirando. Mas tem os bronquíolos na sequência dos pulmões, né? Vão perdendo as cartilagens. O hilo pulmonar, que é esse local por onde penetram os brônquios, nessa região aqui, na qual os brônquios penetram dentro dos pulmões e os vasos sanguíneos do coração também. Observem que as artérias pulmonares, né, elas penetram junto com os brônquios nos pulmões e lá eles se enrolam nessa confusão aqui que forma os alvéolos, né? Sempre os ductos pulmonares e também os ductos que carregam a circulação, porque eles sempre estão nessa constante troca de gases e de nutrientes, né? De gases e de mais outros elementos também. Então, vasos sanguíneos e pulmonares, né? Se você, por exemplo, né, falando aqui no aspecto clínico, se você pega, por exemplo, um medicamento muito famoso, é o Berotec. Muita gente aqui, né, acredito que a maioria de nós já utilizou ou já levou algum filho que precisou fazer uso do Berotec. O Berotec, ele é uma substância que faz vasoconstrição. Se ele faz vasoconstrição, é o mesmo processo. Lá tem um vaso desse tamanho, esse vaso vai ficar contraído, ele vai ficar nessa espessura. Ele vai partir de uma condição A para uma condição B mais contraída. Imaginem que todos os vasos sanguíneos do pulmão são contraídos. Se todos os vasos são contraídos e os vasos sanguíneos e os tubos ocupam esse mesmo espaço, uma vez que eu contraio todos os vasos sanguíneos, é óbvio que os ductos aqui vão ter mais espaço, dos brônquios e dos bronquíolos. Então, o Berotec, ele faz vasoconstrição. Para quê? Para contrair os vasos sanguíneos, para dar mais espaço
aos tubos da traqueia e dos brônquios. Logo, a pessoa passa a respirar melhor. Porém, se esse vaso sanguíneo foi contraído, isso tende a aumentar a frequência cardíaca, tende a aumentando a frequência cardíaca, né? Falando aí numa linguagem mais clara, ele vai acelerar o coração. Os batimentos cardíacos vão ficar mais acelerados. Também não é incomum que a pessoa que está usando o Berotec, ela respira melhor, mas se a dose for muito alta, o coração vai lá para cima, né? Os bebezinhos que utilizam muito aí, às vezes ficam com ataque cardíaco, ficam bem agitados. Por quê? Por conta desse mecanismo de vasoconstrição. Como está tudo junto aqui, quando você contrai o vaso, sobra mais espaço para o ducto respiratório, porém, existem as reações adversas dos medicamentos. Aí tem, por fim, as pleuras, né? Os nossos pulmões eles possuem esse revestimento, que é uma dupla membrana, que são as pleuras, né? E entre uma pleura, que é essa membranazinha bem fina aqui, e a outra pleura, existe um espaçozinho que é revestido por líquido, que é o espaço pleural. Essas membranas e esse líquido ajudam o nosso pulmão a deslizar, uma vez que ele está sempre expandindo e contraindo. Ele está sempre... Você inspira, ele aumenta de tamanho, você diminui, você expira, ele diminui de tamanho. Nesse aumento e redução de volume, o nosso pulmão ele desliza por entre esse líquido e por entre essas camadas aqui, que são as pleuras pulmonares, né? Que elas têm essa missão de revestir os dois pulmões, certo? Por aqui, muito obrigado. Então, aqui a gente encerra essa viagem que começou lá nas nossas narinas e acabou ao nível alveolar e no revestimento das pleuras. Ficou alguma dúvida, gente? Quem tiver com dúvida, pergunte. Não saiam desse momento com dúvidas. Alguma pergunta? Não fique com dúvida. Às vezes você está com uma dúvida aí, com vergonha de perguntar, o colega está com a mesma dúvida. Às vezes eu posso ter falhado na minha fala, posso ter passado por algum aspecto que não ficou claro. Às vezes por culpa minha, não de vocês. Então, se algo não ficou claro, posso sim, vou disponibilizar. Esse daqui vai ficar gravado de forma adequada e o vídeo vai ficar disponibilizado. Então ele vai, dessa vez vai dar certo agora, se Deus quiser. Eu vou estar disponibilizando. Vou parar aqui. Você vai fazer a chamada hoje? Vou já fazer a chamada. Vou parar aqui a apresentação e a gravação também, para que nós possamos fazer a chamada aqui. Só um minuto.